Começa agora. O seu resumo semanal de notícias. Programa Politicando-se. As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. E o que é destaque no mundo da política, você confere aqui. Programa Politicando-se. O seu espaço inteligente e descontraído para falar de política. Politicando-se. Apresentação: Leonardo Lisboa. Comentários: Kleber Correia e Marcos Souza. Começa agora mais um programa ao vivo da Rádio Web Agência Comércio. Este programa é de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem pela rádio da Fé Comércio Sergipe. Hoje são 28 de junho de 2019, às 4h15, e damos início ao nosso primeiro programa aqui do Politicando-se. Eu queria inicialmente aqui trazer aqui para a conversa, para o debate aqui, os meus queridos e estimados amigos Kleber Correia e Marcos Souza, nesse nosso aqui primeiro programa do Politicando-se. Esse programa que vem para inaugurar, talvez, aqui no cenário político sergipano, uma nova forma de se passar notícias sobre política. Kleber, seja bem-vindo aqui ao Politicando-se, esse que é o nosso primeiro programa de muitos outros que virão mais à frente. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, o Politicando-se vem com essa proposta de independência e de trazer a notícia com seriedade para vocês que nos acompanham. É uma honra poder transmitir política, que é um assunto tão importante para a nossa sociedade e para o nosso convívio a todos vocês. Marcos, qual é a sua expectativa para esse, digamos assim, esse novo estandarte da política no cenário da rádio aqui no estado de Sergipe, já que essa é a ideia do Politicando-se, quando nós nos juntamos para criar esse programa e trazer para a população um pouco mais de política? Leonardo, boa tarde, Boa tarde, ouvintes. Vai revolucionar, simplesmente revolucionar. Acho que é o programa que será pioneiro, na forma de comentar, de tratar de política. E nós temos, posicionamentos claros, não existe aquela falsa imparcialidade, ou seja, é algo autêntico. Então, galera, pode esperar, vai revolucionar. Exatamente, essa é a ideia. Vou pedir ao nosso DJ André Guzmão que solte a vinheta dos destaques do dia para nós começarmos, darmos início a esse nosso primeiro Politicando-se. Não saia daí, o programa Politicando-se volta já. Notícias de Sergipe. O secretário de Estado da Saúde afirma que o Hospital do Câncer vai sair. O secretário Valberto Oliveira participou da audiência pública na Sala das Comissões da Alese nesta quarta-feira para prestar contas do terceiro quadrimestre de 2018, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal ordena. O orçamento anual para a saúde, segundo o gestor, é de cerca de 1,2 bilhão. Mais um destaque nesse programa Politicando-se de hoje. Bolsonaro faz reunião com Trump e elogia Espanha por apreender droga no avião da FAB. Presidente disse a Trump que, abre aspas, a política do Brasil mudou de verdade, fecha aspas, e que pretende fazer parcerias com os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro afirmou que eles discutiram mais sanções econômicas para Cuba e Venezuela. Corregedoria do Ministério Público arquiva a apuração sobre as supostas conversas entre Deltan Dallagnol e o ministro Sérgio Moro. O presidente do Conselho do Ministério Público entende que as mensagens foram obtidas de forma ilícita, portanto não tem validade alguma. Perfeito. Esses são os nossos destaques do programa Politicando-se de hoje. Vamos trazer a notícia de forma mais aprofundada para os nossos queridos ouvintes e tecer comentários, digamos assim, inéditos, talvez, no cenário da rádio sobre política no estado de Sergipe. Aqui estamos no nosso primeiro programa Politicando-se, esse que é o nosso resumo semanal de notícias políticas do mundo, do Brasil e de Sergipe, transmitido pela Rádio Fé Comércio, com transmissão simultânea para as redes sociais da Fé Comércio Sergipe, no YouTube, Facebook e Instagram. Guzmão, solta a vinheta das notícias do mundo e vamos para os nossos comentários a respeito das manchetes. Notícias do Brasil.
Em encontro com Trump, Bolsonaro apoia a desidratação econômica de parceiros da Venezuela. O presidente disse a Trump que a política do Brasil mudou de verdade e que pretende fazer parcerias com os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro afirmou que eles discutiram mais sanções econômicas para Cuba e Venezuela. Essa é a nossa primeira notícia a ser comentada aqui no Politicanos de hoje. Eu queria começar aqui com o Marcos. Marcos, como você tem encarado, como você tem enxergado essa aproximação de Bolsonaro a outros países, por assim dizer? Nós temos um histórico de que os governos anteriores eles eram alinhados a um tipo de ideologia, a uma corrente ideológica, onde eles se alinhavam ou se faziam mais presentes em certos países. Agora, com o governo Bolsonaro, gostem dele ou não, ele tem se encontrado mais vezes, com uma certa frequência, ou se alinhado a outros países. Qual a sua visão sobre isso, Marcos? Marcos Souza. Olha, minhas expectativas são boas. Nunca acreditei nessa política de multilateralismo, né? O bilateralismo, creio eu, e dentre outros modelos de negociação, trazem bastante avanços. E essa aproximação com os Estados Unidos, que é um país rico, um país que tem influência no mundo, pode nos trazer muito, na verdade já está trazendo investimentos, né? Nós teremos, por exemplo, a Exxon, depois de 8 anos sem atuar no mercado brasileiro, voltando, né, a atuar, e é uma empresa que tem um capital imenso. Para você ter ideia, tem bacias aqui de petróleo, de gás, que a Petrobras não tem capital para investir, para explorar. Ou seja, você tem aquela bacia ali ociosa, que para fazer qualquer investimento ali, eles teriam que pedir emprestado. A Exxon, ela tem poder de fazer com o próprio capital. Então é muito importante essas... E agora com o Japão, então, o Japão é a terceira economia do mundo, né? E os investimentos em tecnologia, em infraestrutura, eles podem nos ajudar e muito, né? Inclusive o governo Bolsonaro já está tratando com o Japão a questão da entrada da carne brasileira, que não é comercializada no Japão. Nós temos aí um mercado que ainda não foi abrangido, apesar de a Ásia e o Oriente Médio, parte da Europa já absorver muito bem essa carne. O Brasil não falta comprador para carne brasileira. Exatamente, e concordo nesse seu ponto, Marcos, que você trouxe, que é justamente uma visão estratégica do governo Bolsonaro em se alinhar aos vencedores. Eu tenho para mim o seguinte pensamento, eu queria ouvir a opinião de Kleber, que quando você se alinha aos vencedores, automaticamente você vem a se tornar um vencedor também. E os governos anteriores sempre estiveram ao lado, pelo menos essa é a visão política que eu faço dessa matéria, de que os governos anteriores eles sempre se alinhavam aos perdedores, ou aqueles governos que não eram muito, digamos assim, a favor das liberdades de individuais, de expressão, de imprensa e tudo mais. Kleber, você enxerga essa aproximação do governo Bolsonaro aos Estados Unidos, ao Japão, agora à União Europeia, de boa forma também, assim como o Marcos? Com certeza. Inclusive, existia a votação de um projeto lá na Câmara para permitir que o capital das empresas aéreas fosse 100% aberto ao dinheiro estrangeiro. E uma fala da deputada Alice Portugal, do PCdoB lá da Bahia, que foi muito infeliz, disse que o Brasil estava sendo subserviente aos países desenvolvidos, aos Estados Unidos. E eu achei muito bem colocada a fala do deputado Daniel Coelho, do Cidadania lá de Pernambuco, em que ele disse que a gente tem que sair desse pensamento ultrapassado de que dinheiro ele tem cidadania, de que dinheiro ele tem localidade. Dinheiro, ele é dinheiro, não importa de onde veio, desde que não venha de um meio ilícito, claro. E é justamente nisso que o Brasil tem que se preocupar. A gente está com um número elevado de desempregados, números tanto de dados econômicos quanto sociais baixíssimos, de baixa qualidade, devido à falta de qualidade em políticas públicas, e justamente a esquerda que prega cuidado nas questões sociais, não se vê que isso pode prejudicar justamente as pessoas mais pobres, que é a falta de emprego. A gente tem que sair dessa visão ultrapassada. Olha, dinheiro ele não tem, ele não é natural dos Estados Unidos, não é capital norte-americano, é o dinheiro que importa em si. Perfeito, concordo nesse seu ponto, Kleber. E aí eu já faço o link aqui com a outra notícia e pedir desculpa aos nossos ouvintes. A vinheta que tocou alguns minutos atrás trazia menção às notícias do Brasil, mas estamos comentando aqui as notícias do mundo. Queria só fazer aqui essa ressalva aos nossos ouvintes. Lembremos que é o nosso primeiro programa, então é passível de acontecer alguns tropeços aqui e ali, mas é óbvio que a gente vai se acertando com o decorrer do programa. Fazendo um link com o que você acabou de comentar, Kleber, eu já trago a nossa segunda notícia aqui do mundo e queria ouvir a opinião
de meus estimados amigos, a notícia diz o seguinte: ocupações crescem e mais de 1.300 venezuelanos vivem em prédios abandonados em Roraima. Com abrigos lotados, desemprego e chegada em massa de venezuelanos, ao menos 10 prédios abandonados foram ocupados por imigrantes em Boa Vista. Nas invasões, rotina é precária e incerta. Abre aspas, se nos tiram, vamos morar na rua, afirma um dos venezuelanos refugiados. E é justamente aquilo que você vinha comentando na notícia anterior, né, Kleber? O dinheiro, desde que usado para o bem e desde que vem de uma forma lícita, não importa de onde ele venha. E isso que acaba acontecendo ali no norte do Brasil, com essa chegada dos imigrantes, os refugiados, melhor dizendo, da Venezuela, Marcos, eu acho que você há de concordar comigo, que é justamente um reflexo desse fechamento que a Venezuela vem tendo nos últimos anos para os países vizinhos ou para os países bons, por assim dizer. Como ela tem se fechado cada vez mais, ela vem sofrendo sanções econômicas fortíssimas e automaticamente a população acaba sendo a mais prejudicada. Olha, infelizmente, isso não serve de alerta porque, como população, nós temos responsabilidade pelas coisas que acontecem no nosso país. Lá atrás, Hugo Chávez foi eleito. A Venezuela era um país que estava prosperando, que crescia mais do que os outros países da América Latina, e optou por esse discurso arcaico, que nem no século XIX funcionou, né, de distribuir pobreza, né, porque essa distribuição de renda, essa igualdade que fala distribuir pobreza. Churchill dizia uma coisa interessante: o capitalismo pode distribuir desigualdades, já o comunismo distribui igualmente a miséria. Então, nós não estamos diante de um comunismo que deu errado, nós estamos diante de um socialismo que deu certo, de um comunismo, de um socialismo que deu certo, né? O comunismo é uma outra fase, né? A fase que não existe, né? Que só existe no delírio coletivo de pessoas que acreditam em Saci Pererê, em outras coisas, né? Que são no mesmo nível. Boto cor-de-rosa, caipora. Isso. E por aí vai. E por aí, não, e essa parte econômica só não é a pior, é a violência desenfreada, é o surto de epidemias, de violência. E agora esse povo ainda tem as Farc lá dentro ajudando essa narcocracia que é o Maduro no poder, né? Então, assim, eu sinceramente não sei dizer onde é que vai dar esse negócio da Venezuela, né? Eu espero que seja com a queda de Maduro, que seja sem derramamento de sangue. Mas eu acho muito difícil que seja dessa forma. E aí, passando a palavra para Kleber, infelizmente, a situação catastrófica pela qual passa o nosso país vizinho acaba, de certa forma, nos atingindo. Por exemplo, os estados ali ao norte do Brasil, Roraima entre eles, é o que mais tem recebido os imigrantes, os refugiados da Venezuela. Eles têm passado, como bem lembrou o Marcos, por algo nunca antes visto na questão da saúde, né, pelo menos sanitária, por assim dizer, da Roraima, do estado da Roraima. A questão da superpopulação, a questão da quantidade excessiva de mendigos nas ruas ali de Roraima. Isso acaba trazendo um desconforto, claro, para as pessoas que moram ali, para os brasileiros e tudo mais. E aí, Kleber, eu queria saber qual é a sua opinião sobre se existe, a curto ou até a longo prazo, uma possível solução para esse problema dos imigrantes da Venezuela que vem adentrando cada vez mais ao nosso país. Então, tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro não têm fechado as portas, têm dado, na medida do possível, um suporte para essas pessoas que vêm desabrigadas ou fugindo de condições não tão agradáveis para o ser humano. E assim, eu acredito que aqui no Brasil, infelizmente, pelo nosso país não estar passando por uma situação ainda tão agradável, tanto economicamente quanto socialmente, a gente não tem como dar o auxílio necessário, porque infelizmente os próprios brasileiros estão sofrendo muito. Mas na medida do possível, tanto organismos internacionais quanto o próprio governo brasileiro estão dando sim um suporte. E só uma notícia aqui acrescentando o que Marcos falou: além da violência e da precariedade nos serviços públicos, também tem uma questão do aumento aqui, um surto de suicídios lá na Venezuela. Nos últimos 15 anos, o número de suicídios quase que quadruplicou, e só em Caracas, que é a capital venezuelana, no ano passado, houveram quase 800 casos de suicídio no ano de 2018. E isso é algo triste, e vocês, meus caros amigos, haverão de concordar que é algo que causa a nós brasileiros uma certa estranheza, no sentido de que
A Venezuela, há 10 anos atrás, era considerada o país do ouro, por assim dizer, do ouro negro, que é o petróleo, por ser o país com uma das maiores reservas de petróleo naquela época. Né? Hoje em dia a gente sabe que não é mais, tem uns países do Oriente Médio e tudo mais, mas para você ver como as escolhas erradas de um gestor acabam por prejudicar a sua própria população. E, infelizmente, algumas pessoas ainda no Brasil, infelizmente, ainda defendem de maneira árdua esse ditador. E eu amei a palavra que você usou aqui, Marcos, narcocracia, não é isso? Que é justamente o que acaba acontecendo ali no governo da Venezuela. Gostaria de passar para as próximas notícias e informar o nosso WhatsApp para quem quiser se comunicar, mandar uma mensagem, mandar uma crítica, uma sugestão ou uma pergunta. Lembro a todos os ouvintes que hoje teremos nosso primeiro entrevistado, inclusive já chegou aqui ao estúdio, o Lúcio Flávio, ele que é o coordenador do Instituto Brasil 200, esse que é um dos maiores movimentos políticos das últimas décadas, das últimas épocas, desculpa, não é décadas, da última época que teve e continua tendo um papel importantíssimo no cenário político brasileiro. Ele vai estar aqui presente conosco para comentar sobre um pouco sobre as manifestações que estão programadas para acontecer agora, nesse domingo, no dia 30. Então, o número do WhatsApp, anote aí, você que está nos ouvindo, é o 99989-9534. Repito, 99989-9534. Guzmão, solta a vinheta aí, por favor, agora das notícias do Brasil. Notícias do Brasil. Leonardo Lisboa. Sargento que levou cocaína em voo da FAB pode pegar 15 anos de prisão na Espanha. Tanto o Brasil como a Espanha devem ter interesse em julgar brasileiro que usou o avião da comitiva de Jair Bolsonaro para traficar 39 quilos de cocaína. A minha, essa notícia causou um certo estranhamento e, na primeira vez que eu me deparei com ela, eu confesso que por um instante eu pensei que haveria de ser uma fake news. Então eu fui bem cauteloso na divulgação dessa notícia para esperar realmente ver o que iria acontecer, os fatos, digamos assim, por aparecer. E me causa uma estranheza terrível isso de uma pessoa tão próxima à comitiva do presidente Jair Bolsonaro estar envolvida com algo tão ilícito que é o tráfico de drogas, o tráfico, no caso aqui, de cocaína. Mas eu queria saber de você, Marcos, qual foi a sua opinião, qual foi a sua visão sobre como a mídia ela trouxe essa notícia? Porque, assim, a primeira visão que eu tive foi que ela tentou, de toda forma, ligar esse acontecido ao presidente Jair Bolsonaro. Você teve essa mesma perspectiva, essa mesma impressão que eu tive? Olha, infelizmente, eu acho que os jornalistas que antes eram da Caras e da Tititi, eles foram se espalhando pelos editoriais dos jornais, porque é incrível a forma como é tratada essas coisas. Você tem um avião que é reserva, que não está com o presidente, e se descobre que no avião reserva um sargento está traficando e ligam isso ao presidente, né? De uma forma totalmente forçada. É incrível como a mídia procura qualquer coisa para destruir o governo, como se nós não estivéssemos no mesmo barco. E olha, Marcos, eu vi um meme que agora é bem comum nas redes sociais e que dizia assim: ninguém faz uma encomenda de 39 quilos de nada. Quem foi que usou 1 quilo? Algo totalmente absurdo, né? Não, e aqui eu trago também um outro ponto curioso, que a mídia, pelo menos uma grande parte da mídia, e os críticos ao governo Bolsonaro utilizaram-se dessa notícia para desmerecer o governo Bolsonaro ou atacar o governo Bolsonaro, e esquecem que esse sujeito, esse sargento da Força Aérea Brasileira, não foi o primeiro voo internacional dele com a comitiva presidencial, né? A última notícia que eu li a respeito do caso é que ele voou com os outros presidentes do Brasil, tanto com Dilma quanto com Temer e agora com o Jair Bolsonaro. Então, assim, a elucubração que eu faço aqui, pelo menos a ideia que eu jogo aqui para os ouvintes, é que provavelmente essa não foi a primeira vez que ele fez ou passou a fazer esse transporte de entorpecente de cocaína. Vocês têm essa mesma impressão que eu? Olha, isso tem que ser investigado, porque eu duvido muito que ele está sozinho. Para acontecer isso, no mínimo, deve ter um esquema envolvendo outras pessoas. E ninguém começa já traficando 39 quilos, né? Você começa com 1 quilo aqui, é uma super mula você utilizar 39 quilos. Não é a primeira vez que esse rapaz, esse cidadão, se é que pode chamar assim esse vagabundo, faz isso. Agora, o que me estranha mesmo é a forma como a mídia tem tratado isso. E sem querer levantar a teoria da conspiração,
É interessante que isso tenha sido descoberto, né, próximo de uma reunião do G20, né, onde o Brasil pode fechar vários acordos bilaterais e trazer mais dinheiro, mais investimento para o Brasil. Inclusive, sem querer lhe interromper, mas lhe interrompendo, inclusive vem fechando, né? As últimas notícias que circulam na mídia sobre o G20 é que o governo do Brasil, através do presidente Jair Bolsonaro, tem fechado excelentes acordos. Então, talvez sua teoria da conspiração faça sentido mediante o que vem acontecendo no G20. O importante é que ele seja preso, Com julgado, certeza, sem sombra de e dúvida. por ser militar, eu acredito que isso deve potencializar o que ele fez e a pena deve ser muito maior do que a de qualquer outro, porque o papel do militar é muito importante. Então, se ele infringe, se ele trai o papel que lhe foi dado, que é um papel honroso, então ele também deve pagar com um peso muito maior. Concordo 100% com vocês. Passando aqui para a próxima notícia referente à política do Brasil. Guedes e Alcolumbre dizem que estão lutando para incluir estados na reforma da Previdência. O ministro se encontrou com o presidente do Senado nesta quinta-feira, depois que a leitura do novo parecer de Samuel Moreira foi adiada para a semana que vem. Os dois dizem estar confiantes na aprovação do texto da reforma. A percepção que eu tenho sobre essa questão da reforma da Previdência, eu gostaria muito de ouvi-los, meus caros amigos, é que os governadores, particularmente alguns governadores aqui do Nordeste, eles têm feito, digamos assim, um jogo de duas caras. Quando chegam lá em Brasília, eles dizem uma coisa, dizem que precisam da reforma da Previdência, dizem que querem adentrar no regime previdenciário, no caso da nova reforma, mas quando voltam para os seus estados, quando voltam para as suas bases, eles fazem um outro discurso. E pelo menos é o que eu percebo, que eles não estão correndo atrás dos seus parlamentares, dos seus deputados federais, para lutar de maneira incessante pela aprovação da reforma da Previdência. Vocês têm essa mesma visão que eu tenho? Bom, pelo menos o governador daqui já assumiu, né? Publicamente, inclusive. Publicamente ser favorável. Inclusive tem uma brincadeirinha que estão dizendo aí que é bebê, né? É Belivaldo Bolsonaro. Vai ser próximo ano. Pois é, né? amor à primeira vista. Sim. Agora, ele deveria ser mais incisivo quanto ao parlamento. Eu não vou citar nomes, eu não vou dizer que Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, que João Daniel estão se portando de uma forma muito irresponsável. Com certeza. Tem que abrir... Acabou, já esse discursinho de previdência, você não vai se aposentar mais. Para que alguém vai fazer uma reforma da previdência se a pessoa não vai se aposentar mais? Nem precisa ter previdência se fosse para isso. Pois é, justamente. Então, assim, para com esse discurso politiqueiro, assume logo isso, porque senão, essa é a última semana, o governo deu um ultimato e vão ter até o final de semana agora para discutir. Se não tiver os votos claros, abertos, desses parlamentares, acabar com essa conversinha dupla, não vai ter estados e municípios na reforma e cada um vai ter que se virar. E nem todo governador tem poder de negociação com suas assembleias e vai ter lá sindicato, vai ter um monte de gente, servidor público, lá na porta deles. Eu quero ver como é que vai ser aí. E, Marcos, é uma vergonha que dos 8 deputados daqui do estado, apenas o deputado Laércio Oliveira... De maneira pública declarou apoio à reforma da com Previdência. total integralidade. É uma vergonha para os nossos parlamentares que tenham tomado essa postura populista e sem preocupação nenhuma com as futuras gerações. Eu acho que nenhum deles tem filho, não só pode ser isso. É complicado, é uma situação complicadíssima e eu concordo com o Marcos no tocante quando ele fala que é hora de nós, como eleitores e como pessoas que colocaram esses políticos com esse mandato em Brasília, que devamos fazer a pressão. Devamos ir às redes sociais desses deputados, desses parlamentares, quando encontrarmos eles em lugares públicos, cobrar. Deputado, qual é o seu posicionamento a respeito da reforma da Previdência? O senhor não acha que é importante? E aí eu faço aqui um convite aos ouvintes aqui do programa, do Politicando-se. Basta uma rápida busca no YouTube e você vai receber várias informações que vão lhe dar gabarito suficiente, conhecimento suficiente para defender a reforma da Previdência e entender melhor o que é a reforma da Previdência. Então não se deixe enganar sobre notícias falsas, sobre discursos, digamos assim, apaixonados e emocionantes sobre a reforma da Previdência. O fato é, a reforma da Previdência precisa ser aprovada o quanto antes, o mais breve possível. Agora, para encerrar, passamos agora para as notícias de Sergipe. Vinheta, Guzmão, por favor. Notícias de Sergipe. Deputados estaduais aprovam LDO 2020 em segunda discussão na Alese. Os deputados estaduais, na manhã desta terça-feira, apreciaram e aprovaram na Assembleia Legislativa, em segunda discussão, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, de autoria do Poder Executivo,
que estabelece as metas, prioridades e orientações para a elaboração do orçamento do Estado para o exercício 2020, com a previsão de receita estimada acima dos 10 bilhões e um déficit previdenciário previsto de 1,4 bilhão. Então, né, o que a gente já esperava, Sergipe não está com as contas em dias e a Previdência, assim como nos demais estados, é um problema. E nessa quarta-feira também o secretário aproveitou e o secretário Marco Antônio Queiroz da Fazenda e também esteve para expor os trabalhos da secretaria na qual ele é o gestor. E sofreu duras críticas da oposição, principalmente do deputado Jorge Passos, que colocou ali de maneira incisiva que essa prestação de contas, se o governo de Sergipe continuar nesse rumo, os funcionários públicos vão sofrer arroxo salarial. Então, a questão da LDO é sempre complicada, né? Pelo menos eu tenho acompanhado com uma certa frequência, pelo menos assim, na verdade não com tanta frequência, quando chega o final do ano para o início do novo ano fiscal, né? É sempre uma briga de ver quem puxa para si mais o tapete ou o lençol, para ver quem vai ficar mais coberto, quem vai receber mais recursos, quem vai receber mais benefícios aqui e ali, e fica nessa briga de braço, de queda de braço. Eu puxo para cá, você puxa para cá, e o que importa é que somos nós, a população, quase nunca somos ouvidos e não temos nossos anseios atendidos no tocante quando é aprovado, geralmente, essa reforma orçamentária, ou pelo menos como vai ser gerido os custos na gestão seguinte. Marcos, você tem essa mesma visão que eu? Olha, eu tenho e, na verdade, tenho uma visão até pior, entendeu? Acredito que a forma de se fazer orçamento no Brasil, embora já exista algumas determinações legais de percentual, ela pode ser modificada, ser dinamizada. Primeiro, de onde vêm esses recursos e para onde eles vão. Você tem, por exemplo, hoje um orçamento que vai para o governo federal, sai dos estados, vai para o governo federal, depois eles se transformam em emenda, e nisso e naquilo, e esse dinheiro ele vai circulando de conta em conta. Isso, cada operação bancária que se faz, você paga. Ou seja, você faz o imposto se corroer com os custos bancários, alimenta o sistema bancário, e aí você já começou errado, né? Já começou errado. E quando você chega, você tem um travamento para você liberar esses valores. Infelizmente, nós não temos o princípio da subsidiariedade, né? De manter nos estados e nos municípios os orçamentos, de ter uma maior liberdade orçamentária. Acredito que não seja nem tanto da forma que se vota, porque a lei de diretrizes orçamentárias já determina para onde vai cada fatia valor do orçamento. Mas a forma como isso é feito e como isso é aplicado e o caminho que o dinheiro leva, que a receita leva, é péssimo. Para você ver, tem vários municípios que devolvem milhões porque não podem utilizar. Então, não podendo utilizar, volta para a União. E era um valor que poderia realmente estar sendo utilizado. Bom, eu vou chamar o intervalo, mas antes eu queria mandar um alô para Maurício, que está nos assistindo, está nos acompanhando pelas redes sociais aqui, o Politicandos. Queria mandar um abraço. Seja muito bem-vindo, Maurício. Esse que é apenas o primeiro programa do Politicandos. Vou pedir aqui um break, um intervalo. Voltamos em instantes. Inclusive, na volta do intervalo, nós teremos aqui a nossa primeira entrevista com Lúcio Flávio, coordenador do Instituto Brasil 200, onde nós iremos conversar a respeito das manifestações que estão marcadas agora para o dia 30. Não saia daí, voltamos em instantes. Vamos faturar um pouquinho? Não saia daí. O programa Politicando-se volta já. O tempo, eu cortei uma de cada, não sei se você percebeu. Bom dia. Oi, Jaque, tá onde? Oi, amigos, onde tem os melhores descontos. Adoro! Mas onde? Fala logo, miga. Onde tem a maior variedade. Separa essas peças, por favor. Que aflição! Fala logo, onde você tá, gente? Tão óbvio. Tô no centro. Sabia! Dá pra fazer as compras e curtir Aracaju ao mesmo tempo. Aproveite os melhores descontos e a maior variedade. É só seguir a marca Tô no Centro e economizar. Centro Forte, uma campanha SESI.
A aprovação da nova Previdência é um processo que demanda várias etapas. O governo já fez a primeira, elaboração e remessa para as casas do Congresso Nacional. Agora, neste jogo, a bola está com deputados e senadores. A nós do governo cabe o esclarecimento. E a vocês, da população, mostrar para os seus deputados e para os seus senadores o quanto isso é fundamental para o nosso Brasil. A nova Previdência vai gerar muitos empregos, vai trazer para o Brasil investimentos internos e externos, vai gerar construção civil, vai gerar saneamento básico, vai gerar educação e saúde. Com a nova Previdência, temos a expectativa de gerar, até 2022, mais de 8 milhões de empregos. Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bons investimentos são aqueles que contribuem para fortalecer o seu negócio, gerando renda financeira ou defendendo os interesses da sua empresa, certo? A FEComércio assegura os direitos e promove os avanços do comércio de bens, serviços e turismo. Somos um dos maiores sistemas de desenvolvimento social e educação profissional do mundo. Participe desse projeto que há mais de 70 anos contribui para um Brasil muito melhor. Sistema FEComércio Sesc Senac. Empresários unidos. Comércio mais forte. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Acesse www.agenciacomércio.com.br. Rádio Web Agência Comércio. Voltamos ao Politicando-se, esse nosso programa sobre política de Sergipe, do Brasil e do mundo aqui pela Rádio Web Agenda Comércio, uma emissora da Agência Comércio de Notícias. Estamos ao vivo e em simultâneo dos estúdios da Agência Comércio para o Instagram, YouTube e Facebook. Direção técnica por Luciel Oliveira, coordenação André Guzmão, superintendente Maurício Gonçalves e o presidente Laércio Oliveira. Nesse segundo bloco do programa, nós temos aqui a honra de receber um entrevistado aqui, Lúcio Flávio, ele que é o coordenador do Instituto Brasil 200, onde nós iremos conversar aqui de maneira agradável, saudável e também, por que não, nos divertir um pouco e comentar sobre as manifestações marcadas agora para o dia 30. Queria começar com o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, primeiro agradecer a sua presença, você que nos deu a honra de ser o primeiro entrevistado desse programa do Politicandos. Só tenho a agradecer e entrar aqui também na nossa conversa, aqui no nosso debate, apresentar aqui os meus amigos, Flávio Oliveira e o professor Elber Magno. Muito obrigado, seja mais do que bem-vindo ao Politicando-se. Muito obrigado, professor Leonardo. É uma honra estar aqui no primeiro programa, ao lado de grandes amigos. Me sinto aqui em casa, estou bem à vontade. Boa tarde, Flávio, Elber, Kleber, Marcos e meu amigão Guzmão aí. Antes de falarmos, Lúcio Flávio, a respeito das manifestações, eu queria que você falasse um pouco sobre o Instituto Brasil 200. Para quem não conhece, talvez o nosso ouvinte não conheça o antes Movimento, agora Instituto Brasil 200. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Instituto Brasil 200, o que ele fez, o que ele tem feito e quais são os planos futuros para o Instituto Brasil 200. Tá, o Brasil 200, ele nasceu de uma indignação em relação ao Estado, uma indignação de um empresário, Flávio Rocha, meu xará, proprietário da Riachuelo. À época, o Flávio tinha um projeto social em que a Riachuelo ela ofertava em cidades do interior do Rio Grande do Norte cursos de corte e costura. A Riachuelo trata de moda. Ela viu que existiam cidades sem vocação econômica no interior do Rio Grande do Norte, que as pessoas dependiam do Estado ou do político para um Bolsa Família, um cargo de comissão, troca de voto. Então, essas pessoas que estavam penduradas em políticos não tinham a própria liberdade nem a própria dignidade.
Então o Flávio Rocha lançou um programa chamado Pro Sertão, para trazer dignidade e liberdade a essas pessoas. O que era, simplesmente, como ele trabalhava com moda, ele foi ensinar, criou oficinas de corte e costura. Então surgiu a necessidade de mercado do do Flávio Rocha, no do caso. Flávio Rocha. Sim. A partir da evolução dessas oficinas, ele começou a instruir essas pessoas formadas, já prontas, a se organizarem como CNPJ, como cooperativas. E ele fez mais do que isso. Ele disse assim, se organizem, porque vocês já estão formados, com a estrutura de cooperativa CNPJ, eu coloco a Riachuelo para comprar de vocês. Nós viraremos os seus consumidores sem exigir exclusividade. A gente não exige que vocês comprem apenas de nós. Aí, essas pessoas começaram a ter a própria dignidade e liberdade. Sim. As pessoas que andavam no jeguinho passaram a comprar uma moto, as pessoas começaram a construir a sua bodeguinha e começaram a mandar os seus filhos para estudar na capital. Liberdade. Só que político não gosta muito de liberdade para essas pessoas. Alguma. Essas pessoas começaram a se tornar independentes deles, não dependiam mais do Bolsa Família, da cesta básica, da troca de voto, do cargo de comissão. E aí, eles tiveram a grata ideia de acionar o Ministério Público do Trabalho para denunciar que aquilo seria configurado como um trabalho escravo para fugir de direitos trabalhistas. Olhem o tamanho da aberração. E aí nasceu a indignação do Flávio Rocha. Como eu entrego para a sociedade a condição de liberdade econômica, financeira, serem donos do próprio destino, e o Estado que deveria fazer isso, que não fez, me criminaliza, multou a Riachuelo, multou o Flávio Rocha, levou a Polícia Federal para lacrar todas as cooperativas, e daí nasceu o princípio da indignação do Brasil 200. Isso aconteceu em 2017. Em janeiro de 2018, no evento NRF nos Estados Unidos, que tratava com os maiores varejistas do mundo, Flávio Rocha pegou desses maiores varejistas do mundo, os maiores varejistas do Brasil, reuniu e entregou, olha, precisamos ensinar para o Estado o que é seu Estado. E aí nasceu o Instituto Brasil 200. Perfeito, o Movimento Brasil 200 perfeito, Lúcio Flávio. Inclusive uma história muito bela, né? Concordo com você quando você fala quando o Estado ele não consegue fazer o que ele deve fazer, ele ainda acaba atrapalhando aquelas pessoas que de maneira voluntária tentam fazer. E foi isso que aconteceu com o Flávio Rocha, que certamente pensou em como ajudar, em como fornecer ou oportunizar as pessoas uma oportunidade de crescimento de vida, e vem o Estado e vai lá e solapa e acaba prejudicando essas pessoas. Vou passar aqui a palavra agora para os meus amigos, passar inicialmente para o professor Elber, que vai fazer uma pergunta para você, Lúcio Flávio, a respeito das manifestações que estão marcadas para acontecer agora no dia 30 de junho. E eu sei muito bem que o movimento, agora o Instituto Brasil 200 está dentro, está encabeçando esse movimento, essa manifestação, está participando junto com outros movimentos aqui no estado de Sergipe para convidar a população sergipana para ir às ruas. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo e quiserem mandar pergunta, seja pelo Facebook, Instagram ou YouTube, pode mandar também pelo WhatsApp do programa Politicando-se. O número é 99989-9534. Professor Elber, sua vez, está mais do que à vontade para entrevistar aqui o Lúcio Flávio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a Lúcio Flávio. Agradeço a presença do senhor aqui. Eu gostaria de falar, antes de falar das manifestações, eu queria fazer uma pergunta que tem sido muito questionada, tem sido muito falado hoje na mídia, a questão do blocão. Então, tem sido muita falácia, assim, muita coisa que tem falado sobre o blocão nas redes sociais e na rádio, até TV está aparecendo o blocão. Eu queria saber do senhor, que é o líder do Brasil 200, eu queria saber o que é o blocão e quais são os seus objetivos. Eu queria que deixasse claro aí para as pessoas que estão nos ouvindo o que é e qual é o objetivo desse blocão aí. Professor Elber, eu queria lhe agradecer de verdade pela oportunidade e que isso fique registrado no streaming, na internet e para quem quiser ouvir e repetir. Existe muito, em política existe muito disse-me-disse, na área política existe muito disse-me-disse, existe muito achismo, isso é muito natural. O Movimento Brasil 200, ele nasceu não com o objetivo de tomar a frente ou de protagonismo, mas com um objetivo muito claro de confrontar o Estado e, a partir desse objetivo, provocar a união de forças e a unidade junto àqueles que pensam igual. O Movimento Brasil 200, ele, nacionalmente, ele é aliado de vários movimentos, e aqui em Sergipe ele já começou, do primeiro dia da Pedra Fundamental, a ser aliado. Nós, no nosso evento de inauguração, contamos com a presença dos maiores direitistas, liberais e conservadores de Sergipe no dia em que a gente começou, no dia 01.
A partir dali, a gente percebeu que algumas alianças e alguns partidos políticos, inclusive, que representavam no pleito eleitoral os nossos pensamentos, eles acabaram não correspondendo às nossas expectativas. Veja, professor, nós aqui que estamos nesse estúdio, nós conhecemos os verdadeiros e originais e os raízes dessa ala que pensa conforme nós pensamos, que defendemos o país, que somos patriotas. Eu conheço o Direita Sergipano, um movimento que você faz parte, que ele estava desde o impeachment, inclusive, falando desses assuntos que nós falávamos. E tem muita gente que chegou agora nas eleições, inclusive com o objetivo de ser candidato, que você só enxergou enquanto eram candidatos. Eles passaram a ser militantes a partir de quando tinham as suas candidaturas para poder levar nas costas. Então, eram militantes de candidatura. Nós estávamos lá atrás, não como candidatos. A época do impeachment, ninguém era candidato a nada. A gente queria salvar o país. Então, o Movimento Brasil 200 começou desde o início sendo um pacificador, sendo um movimento de união de forças, sendo um movimento basicamente de empresários, nasceu como empresários, mas com portas abertas a qualquer tipo de pessoa, e que em Sergipe começou a pensar, desde a última eleição, como poderíamos nos organizar melhor politicamente para não ter, eu vou ser bastante franco e honesto, para não ter um resultado eleitoral tão horrível como tivemos no último pleito, porque estávamos desorganizados. Então, para o ano que vem, nós não queremos estar desorganizados como estávamos no ano passado. No ano passado, mesmo desorganizados, nós conseguimos entender, por exemplo, que Bolsonaro ganhou no primeiro turno aqui na capital, que é um fato que ninguém percebeu, mas é um fato extremamente atípico. Mas poderíamos ter entregue um resultado muito melhor nas demais cadeiras que estavam disponíveis. Cadeira deputado estadual, deputado federal, Senado. Então, o que é o Blocão? O Blocão é uma plataforma em que todos os movimentos de direita, liberais, conservadores estão unidos e de braços dados para construir um novo estado de Sergipe. Não há partido político e nem há espaço para isso lá, porque nossos movimentos são suprapartidários. Nós não somos apartidários porque nós não somos contrapartidos. Nós somos suprapartidários porque nós passeamos entre todos os partidos. Então nós temos liberdade até nisso. A gente não é escravo de sigla nenhuma, nós até nisso temos liberdade. Então nós estamos unindo forças para que nós possamos aprender a lidar com política, com poder, com ocupação de espaços, porque a direita em si, para quem está nos ouvindo, não tem o expertise de ocupar espaço político. A hegemonia brasileira, inclusive a nível presidencial, sempre foi de esquerda, centro-esquerda, de viés que são completamente diferentes do que existe hoje. Nós não estamos acostumados a isso. Então o Blocão é para nos acostumar. A direita não sabe ser unida. Os liberais não sabem ser unidos. Tem muito ego, muita vaidade. Então a gente não quer protagonismo. O Brasil 200 poderia caminhar sozinho, poderia ser uma opção, o Brasil 200. Então nós não, eu quero o Direita Sergipana junto ao lado do Brasil 200. Eu quero o Instituto Liberal junto ao lado do Brasil 200. Eu quero o MBL. Nós queremos as mesmas coisas, só precisamos saber lidar com isso. Perfeito, Lúcio Flávio. Eu acho que esse esclarecimento foi fundamental e eu penso que pelo menos essa parte que você comentou sobre o Blocão, ela pode ser cortada e enviada para vários grupos aí, para justamente explicar o que vem de fato a ser o Blocão e qual é a ideia desde o início do surgimento do Blocão. Antes de passar a palavra para Flávio, que vai lhe fazer uma pergunta, Lúcio Flávio, eu queria dar um oi para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo pela página, pela transmissão, no caso, da Fé Comércio Sergipe pelo Facebook. Queria mandar um alô para Amanda Bispo, que falou o seguinte: assuntos da hora, e botou várias palmas. Jefferson Rodrigues, meu caro. Inclusive, Jefferson Rodrigues, você sabe que esse programa está acontecendo hoje por sua causa. Foi o Jefferson Rodrigues, inclusive, que fez a identidade sonora do programa. Jefferson, muito obrigado. E ele colocou papo inteligente, com ótimo conteúdo. Edelvan Santos colocou: vamos animar para dia 30, de Socorro, Nossa Senhora do Socorro. Então, prova que o programa tem uma audiência ampla, não somente no estado, no caso, na cidade de Aracaju, mas também em outros municípios próximos a nós. Passando a palavra para meu caro amigo Flávio. Flávio, Lúcio Flávio está aí para responder toda e qualquer pergunta. São 3 Flávios já agora. Bem, boa tarde a você, ouvinte, boa tarde aos colegas aqui da bancada. E a pergunta que eu queria fazer em relação às manifestações agora do dia 30 é que uma das pautas, a principal pauta, na verdade, é a nova Previdência, né? A Previdência é do Paulo Guedes, que está sendo colocada para que a sociedade pressione o Congresso para que seja aprovada da forma como foi enviada. Sabemos que algumas coisas assim, vão ficar de fora, porque há aquela negociação, a questão do BPC, a aposentadoria rural, mas em relação à reforma que foi colocada pelo relator, já tem uma grande disparidade. A economia já não é mais de 1 trilhão,
Também foi colocada a questão de uma nova regra de transição que beneficia muitos servidores e funcionários públicos. E foi tirada a capitalização, que é o coração da proposta do Paulo Guedes, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco da importância das pessoas irem às ruas para apoiarem a Previdência do Paulo Guedes, a reforma que foi colocada pelo governo, né? Que realmente resolve o problema da Previdência para não termos que fazer outra daqui a 4, 5 anos. Flávio, eu agradeço até pela oportunidade desse tema que está muito quente para o dia 30. Você é uma pessoa que eu respeito muito em relação à inteligência e a habilidade de tratar sobre esses temas. É óbvio, eu li em um dos grupos que nós fazemos parte uma mensagem muito engraçada do Murilo, um dos grandes batalhadores junto conosco, que ele falava assim: engraçado que ninguém falou do grampo daquele jornalista do Globo News que disse que estava no Senado e no Congresso ouvindo uma roda de conversas. Ele grampeou no ouvido dele uma roda de conversas em que parlamentares diziam: vamos dissecar a reforma do Bolsonaro, porque a gente sabe que precisa, que o país precisa. Para a gente não ficar mal na fita, a gente faz o seguinte: a gente aprova, mas não deixa ser boa, não. Vamos fazer com que ela não dê desse trilhão, não. Isso é um crime. Para mim, fala-se muito nesses últimos tempos de lesa pátria. Para mim, isso é um crime de lesa pátria. Inclusive, Lúcio Flávio, um dos comentários sobre isso é que um dos parlamentares... Todos os brasileiros, todo mundo que está nos ouvindo agora, nesse momento, porque ele simplesmente tem raivinha do Bolsonaro estar como presidente. Veja, essas mesmas pessoas, Flávio, que no governo anterior e no anterior e no anterior defendiam a reforma da Previdência e não foram aptas e capazes de fazê-la acontecer. São as mesmas pessoas que em um dado momento defendiam a reforma e que agora, porque não estão mais no poder, eles não podem ver o país crescer com esse modelo de governo. Isso é um crime, isso é um atentado. Essas pessoas, eu diria que elas não merecem nem ser presas, porque elas não cabem nem mais no Brasil. Se fossem presas, teriam que ser presas aqui. Eu acho que elas não cabem aqui. Elas têm que ser expulsas desse país, elas têm que perder o mandato, porque o mandato legislativo é para elas construírem um país melhor, e elas estão cavando e sepultando o futuro do Brasil. Eu concordo com você, é perigosíssimo a gente aprovar uma reforma que tem que fazer de novo e que precisa fazer de novo. É perigosíssimo, o Brasil não consegue mais esperar isso. O Brasil vive de expectativa, e essa expectativa não chega à realidade nunca. A gente fica sempre na expectativa, na esperança, tem que acabar com isso, resolver de uma vez por todas. Não é um trilhão que a gente precisa, o Paulo Guedes não mediu isso, todo mundo não está consenso com a necessidade. Para que cargas d'água você tem um político que tem uma aposentadoria garantida de 30 mil, enquanto a maioria dos brasileiros, absoluta, ganha R$1.000, um salário mínimo de aposentadoria, e a gente está deixando que esses caras destruam todo o futuro dos nossos filhos, netos. Então, para mim, é extremamente criminoso. Esse é um dos motivos que a gente precisa lotar as ruas dia 30. Precisamos estar lá. Precisamos dar a cara a tapa. Inclusive, Lúcio, isso que você comentou a respeito do benefício previdenciário, que é algo que, inclusive, uma certa parcela da mídia, ou pelo menos os movimentos sociais de esquerda, e vamos dar o nome aqui aos bois, acabam por fazer vista grossa, né? Porque, assim, a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, e como o Flávio bem lembrou, a ideia do Paulo Guedes, a reforma do Paulo Guedes, ela sempre deixou claro que vai ter um teto previdenciário, coisa que atualmente quase não tem, basicamente não temos um teto previdenciário, onde as pessoas podem receber benefícios estratosféricos na casa dos 20 a 30 mil reais. Essa semana eu vi um contra-cheque, Lúcio, de um juiz que o benefício previdenciário dele era mais de 50 mil reais. Pelo amor de Deus. Claro. Pelo amor Aí você pode se perguntar, Léo, mas como é que ele atingiu esse número? A gente sabe que tem uns penduricalhos aqui por fora ali que acabam ultrapassando o valor do teto, que seria o teto do presidente do Brasil. Mas aí o Elber, Lúcio Flávio, professor Elber, vai ter mais uma pergunta para fazer a você a respeito das manifestações do dia 30. Elber. Como o Lúcio falou, é muito importante que a gente esteja presente nessas manifestações. Elas vão ocorrer em todo o Brasil, e não somente com uma questão econômica, também com uma questão de combate à corrupção. A gente viu que o Sérgio Moro tem sido atacado, a Lava Jato tem sido atacada o tempo inteiro por políticos que claramente estão apenas lutando para evitar a sua prisão. Só isso que eles querem. Não querem mais nada, não querem bem do país, não querem absolutamente nada, só evitar de serem presos. Então, é muito mais importante também a gente ir por causa do pacote anticrime de Sérgio Moro, daquilo que concerne ao combate à corrupção. Então, é muito difícil penso eu assim, que é muito difícil a gente imaginar um Congresso aprovando, um Congresso corrupto, de maioria corrupta, salvo algumas exceções,
aprovar um pacote de combate à corrupção. É muito difícil. De combate a eles mesmos, né? De combate a eles mesmos. Muito difícil isso acontecer. Isso só vai acontecer devido à pressão popular. Então somos nós quem devemos aprovar esse pacote, via pressão. Nós na rua fazer a nossa parte. O que é que você acha disso, Lúcio Flávio? Eu acho que nós viramos a página a partir de tudo aquilo que a gente fez nas ruas. Nós estávamos nas ruas desde o impeachment. Nós viramos a página de um modelo de relação com os políticos. Até esse momento, até aquele momento, os políticos existiam para que nós, a população brasileira, os servissem. Eram as vossas excelências. Nós rompemos com isso. Graças a Deus rompemos com isso. Só que nós não devemos nos cansar. A guerra não acabou. Nós conseguimos restituir a presidência, retirando uma presidente que havia cometido equívocos duríssimos ao nosso país, que nos levou à maior recessão da história. Nós elegemos um presidente ao qual, dentre as opções que existiam, tínhamos como o melhor para os rumos do nosso país. Com 6 meses de mandato, a gente já começa a perceber um novo Brasil, todo mundo começa a enxergar dia após dia, apesar das resistências, né, apesar das fake news, apesar das sabotagens, das pegadinhas, a gente percebe. A gente acabou de firmar convênios, né, agora nessa última visita internacional, a convênios que estavam parados há décadas, diga-se de passagem, décadas que não se conseguiam, aí o cara faz uma visita. Então a gente precisa ir para as ruas porque nós temos um novo modelo de relação. Bolsonaro acabou com Vossa Excelência. Nosso presidente disse, não tem Vossa Excelência. Os políticos não estão para que nós possamos os servir, estender tapete vermelho, não. Eles devem nos servir porque eles estão lá através do nosso voto. E o poder, segundo a nossa Constituição, ele emana não dos políticos, não diz isso na Constituição. Mas do o povo. Poder emana dos políticos. Não, diz que emana do povo. Você que está nos ouvindo, o poder emana de você. E se você se omite a isso, vai ter um rato que vai surrupiar e vai fazer isso por você. Você tem que estar nas ruas no dia 30, nós estaremos, vou estar lá com a minha família. É por Sérgio Moro, para que a gente não inverta os valores do bandido tomar o lugar do mocinho. Então o crápula do Lula tem que continuar onde ele está, porque ele é um psicopata triplamente qualificado. Ele é um psicopata porque ele é mitomaníaco com mania de mentira, ele é megalomaníaco com mania de grandeza, e ele é mitomaníaco, megalomaníaco e cleptomaníaco, porque tem mania de roubar. Perfeito. Muito bem. Flávio, tem mais alguma pergunta para fazer a Lúcio Flávio? Algumas considerações em relação ao que foi dito. Essa semana eu estava vendo o Bené Barbosa, que é o cara que é bem especialista na questão do armamento civil. Do movimento Viva Brasil. Movimento Viva Brasil, exatamente. Que ele foi chamado novamente para uma audiência pública no Senado. No Senado sobre a questão das armas, né? Sobre o decreto que agora virou um projeto de lei que já foi enviado ao Congresso, para que seja votado. O que a gente percebe nisso é uma certa tentativa de mostrar protagonismo, que o Congresso não tem. O Congresso tem... Eu fiz aqui uma lista, inclusive, de medidas que o Congresso tem aprovado que vão de encontro à agenda que o Brasil precisa, né? Que está nas redes sociais. Por favor, Flávio, compartilhe com os nossos ouvintes, leia, por favor, certamente é algo que vai engrandecer o debate aqui político. E o Lúcio Flávio fica à vontade para tecer algum comentário a respeito dessa lista que o Flávio trouxe aqui para nós. Isso. A primeira medida que eles fizeram, né, foi essa de derrubar o decreto de armas, né? Derrubaram o decreto por motivos ridículos, que tinham detalhes que poderiam ser corrigidos pelo próprio Bolsonaro. Mas o que eles fizeram? Derrubaram na íntegra porque eles queriam protagonismo, eles queriam acabar com o decreto de Bolsonaro e mostrar que Bolsonaro é irrelevante. Eles querem transformar Bolsonaro na rainha da Inglaterra, efetivamente, né? E a outra, o que eles fizeram, como já citei aqui, acabaram com a previdência do Paulo Guedes, colocando um relatório tirando a capitalização. Derrubaram a MP 873, aquela MP que permitia ao trabalhador, a você que está ouvindo a gente, que não pagasse imposto sindical, que garantia que o imposto sindical só fosse cobrado via boletos, você pagasse boleto. O STF reverteu isso aí, não foi? Eu vi também sobre isso, que o STF votou atrás. O STF reverteu essa decisão e parece que continuaremos com os sindicatos tendo que correr atrás. Isso é ótimo, já que o STF vem fazendo tanta coisa ruim. Pelo menos. Uma bola dentro, né? A gente mas precisava, aí, aproveitando, né? Já que o STF fez um gol, vamos fazer aqui mais um gol a favor do STF. Não quero defender o STF, mas antes de ontem, na verdade, vocês acompanharam aquela questão do senador que conseguiu autorização do Congresso para fazer uma viagem para o Caribe, o STF foi lá e falou, não vai. Pode. Inclusive, daqui a 24 horas, por favor, entregue o seu passaporte. Por então, vez ou outra, o STF sente a pressão das redes sociais, pelo menos essa é a visão que eu tenho. E uma vitória das ruas antecipada essa semana foi a questão
da prisão do Lula, né? Que eles manteram o Lula na cadeia. Puramente rua. Foi puramente rua. Esse é um termômetro. Você está certo, Flávio. O professor Leonardo lembrou bem. Não deixe de se manifestar. O STF faz monitoramento de mídias sociais para pautar o voto do ministro. Exato. Então, o ministro ele tem uma assessoria. Não duvide que aquele cara trabalha sozinho pela cachola dele, não. Ele está sendo pautado pelo que a gente está aquecendo nas redes sociais. Foi a hashtag Trending Topics Mundial Lula na cadeia. Nunca antes na história desse país. Então, meu amigo, vá para a rua dia 30, se manifeste nas suas redes sociais. Exato. Eles sabem que esse dia 30, se eles soltassem Lula, dia 30 a casa caía. A casa cair para eles ia ser uma manifestação gigantesca, maior, uma das maiores que o Brasil já viu. E eles, por isso que o Celso de Mello deu aquela recuada, eles não julgaram o mérito ainda do caso do Lula, eles só julgaram um habeas corpus, mas em agosto vai ter outro julgamento. Ou seja, eles não desistiram, eles deram uma E nem a gente desistiu freada também. Exatamente. Inclusive, eu não sei tem vocês, arrego. mas eu sou a favor do Lula livre em 2039. Também. Então, daqui a 20 anos, pode liberar o Lula, tá? Outra coisa que a Câmara fez aqui, para deixar concluindo aqui a lista, eles recusaram uma medida que tinha sido colocada pelo deputado Capitão Derrite, um deputado do PP de São Paulo, para acabar com o carro oficial para a ex-presidência da República, ou seja, seu dinheiro que está sendo gasto com futilidades, com benefícios e privilégios para ex-presidentes. E, além disso, eles articulam a derrubada da MP da Liberdade Econômica, a MP, que é a medida provisória, que vai gerar muito benefício para o empresário, que está gerando já, na verdade, que já está valendo. E eles querem, inclusive, derrubar PDT. isso. PDT de Ciro Gomes. Você que Gomes. diz que Ciro Gomes é o cara, olha só como é o cara. Eu queria aproveitar, professor Leonardo, professor Elber e Flávio, para fazer um comentário. Isso que o Flávio está fazendo é importantíssimo. O ouvinte, a pessoa que vai acompanhar isso depois na internet, preste atenção nisso que foi falado, porque a gente precisa acabar com esses projetos de lei do canudinho de plástico. Olha só, deixa eu falar para você, que talvez seja empresário ou comerciante, o efeito de uma lei estúpida como essa do canudinho de plástico. Sabe o que está acontecendo, o resultado disso? Que você que queria diminuir o uso do canudinho, aos bares que não estão achando o canudinho de papel, estão dando copo de plástico e garrafa de plástico. Olha que legal. Você tirou um canudinho de plástico e transformou ele num copo, estão sendo consumidos mais copos e mais garrafa de plástico. Que super inteligente uma lei como essa. Para de estupidez, de fazer o que não deve, vá trabalhar em favor da liberdade e não do cerceamento da liberdade. Isso que você falou é importantíssimo. Precisamos acabar com isso. Eu li hoje uma pessoa do nosso movimento mandou um projeto de lei do PT que quer acabar com o poder do vice, porque eles têm medo do Mourão. Se Mourão é militar, os caras têm tudo medo do Mourão. Aí, não, se derrubarmos, conseguimos derrubar Bolsonaro, vamos botar um projeto de lei, um decreto, ou o que quer que seja, que abra nova eleição. Não pode ser Mourão. Gente, pelo amor, essa galera é psicopata. É o que a gente está vendo aqui, inclusive, né, como retaliação à Lava Jato, eles aprovaram a lei Renan Calheiros, né, a lei do abuso de autoridade, que censura procuradores e juízes. Ou seja, vocês querem mais motivo para irem às ruas protestar contra o Congresso Nacional, contra essa situação que está acontecendo no Brasil? Verdade. Então, acho Exatamente. Então, antes de fazermos o convite oficial para os nossos ouvintes, dizendo a data, o local, o horário e a razão pela qual iremos manifestar, Lúcio, temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook. Permita-me ler na íntegra para a vossa pessoa. Nicolas Baldomar pergunta. Nicolas, abraço. Para além da Previdência, você acredita, Lúcio Flávio, que vamos conseguir construir um país com a economia mais livre, um mercado realmente aberto, sem protecionismo, sem subsídios a amigos do rei, etc.? Acredito piamente. Bolsonaro, ele se mostrou um presidente humilde e apto a aprender, porque nada disso era pensamento dele, na época em que ele era parlamentar, deputado federal, e a gente percebe como uma relação, existem consultorias que falam que nós somos a média das pessoas que nós estamos cercados. Como o Paulo Guedes está cercando o Bolsonaro, funcionou positivamente para o nosso país. Veja, Bolsonaro, hoje, ele é um defensor, o nosso presidente da República, não o Bolsonaro, o nosso presidente da República, ele é um defensor da liberdade, ele é um defensor da livre iniciativa, do empreendedorismo, ele já deixou isso muito claro publicamente, ele não tem pudor e não tem medo de esconder isso. E eu acredito que a próxima reforma será a reforma tributária, acredito piamente. Nós do Brasil 200 iremos fazer um evento aqui em Sergipe, só para você, ouvinte, saber. A gente vai lançar um evento em que teremos produtos ofertados sem o custo da carga tributária, para que a nossa população saiba qual é o peso disso.
Na verdade, o Brasil 200 tem isso como um dos propósitos, viu, Léo? Que é combater a carga tributária que nós temos. Vai ser uma espécie de dia sem imposto, que já aconteceu em algumas cidades do Sul. Só que com o mote de defesa da reforma tributária. Entendi. O nosso mote agora não é só reclamar, o nosso mote é reforma tributária e nós vamos mostrar na prática. O Brasil 200, o número 200, exatamente fala sobre independência. Nós vamos comemorar 200 anos de independência em 2022, que é no final desse próximo mandato. E essa independência, ele pergunta assim, vem cá, nós éramos dependentes da coroa portuguesa e pagávamos 20% de imposto. Que era o quinto dos infernos. Era o tal do quinto dos infernos, o quinto dos infernos. Só que esses 20% de impostos, naquela época já era muito. Já houve inconfidência, já houve morte, a gente se enforcou. A gente já tinha gente dizendo 20% é muito dinheiro, não dá pra gente pagar 20% de imposto, é caro. Hoje nós pagamos quase o dobro disso. E a gente, como é que tá vivendo? Inclusive, trabalhamos quase 6 meses só para pagar imposto pro governo, né? Pois é, aí... Veja, há anos atrás, Portugal nos custava muito mais barato. Então vamos fazer assim, devolve o Brasil para Portugal, que o nosso estado, aqui dentro de casa, é mais caro do que Portugal à distância. Vamos deixar a carga tributária a 20%. Então o Brasil 200 existe com esse objetivo de questionar que independência é essa? Que o Estado está aqui no nosso cangote, em vez dele servir a gente está servindo, ele trabalha para sustentar o Estado. O Paulo Guedes fala numa da sala dele, vem cá, o Estado não existe para si mesmo, não, ele existe para a gente, só que hoje ele funciona para a gente servir e alimentar o Estado. Então, eu acredito sim, caro ouvinte, que nós teremos bons futuros. Hoje as notícias foram maravilhosas com esse encontro de Bolsonaro trazendo... Acordo com a União Europeia já está firmado, né? Firmado, Acordo de então, livre comércio, é União um novo Europeia Brasil. E Mercosul. Quem quiser que morda a testa. É um novo Brasil. A gente vai sim transformar essa pátria numa pátria de verdade com a bandeira verde e amarela. Então, Lúcio Flávio, para nos encaminharmos para o final, eu queria que você fizesse o convite, né? Antes eu vou passar a palavra para a Elber, que tem mais uma pergunta, e logo após a pergunta de Elber, do professor Elber, por favor, Lúcio Flávio, explique para os ouvintes onde vai ser, onde será o ponto de concentração, que horas e onde que nós poderemos nos unir, se juntar a essa manifestação do dia 30 em prol das pautas que foram explanadas aqui por vocês. Então, eu gostaria de falar da importância da diferença que da nossa manifestação para a manifestação deles, da esquerda, porque a gente vai com a nossa própria vontade, e eles não, eles têm dinheiro público no meio, eles têm dinheiro de sindicato, eles têm apoio, ônibus pago, a gente, eu e o Flávio presenciamos 5 ônibus vindo do interior para pegar a gente aqui na capital no dia da manifestação, da greve geral, no dia da greve geral. Que não teve nada de greve, nem tampouco foi geral. Da tentativa frustrada de greve geral. Eles pagam, usam dinheiro público, usam apoio político e a gente nada. A gente é só a gente e o povo, né? Na verdade. Então, é mais importante ainda, e isso é uma coisa que me dá certeza de que eu estou no caminho certo, porque eu não estou com o político atrás de mim. Eu estou com o povo. Entendeu? Então, Lúcio Flávio, eu só queria saber o que você acha disso, dessa diferença, assim, na manifestação que a gente consegue voluntariamente, já eles não, eles têm que pagar. E eu quero saber um dia, eu acho que essa fonte seca. Eu acho que é a consciência política também das pessoas. Sabe o que é que eu falo? Pergunta para a polícia. Né? Enquanto que a nossa manifestação, a gente cumprimenta o policial, na deles eles jogam coquetel molotov na polícia. Eles enfrentam a polícia e são resistidos pela polícia. Nós temos um grande diferencial. Nós sabemos que nós lutamos pelo país e pelas pessoas que aqui estão. Os outros, eles lutam por eles mesmos. São em causas próprias. Então, eu tenho convicção que nós somos um movimento com causas lícitas, a princípio, lícitas, para começo de conversa. A gente não vai para depedrar patrimônio público. A gente não usa... Nós fazemos cotinhas do nosso bolso e vamos de graça. Por isso nós temos um trio elétrico nesse próximo domingo às custas de todos nós e não do governo, e não de fundo partidário, e não de sindicatos. Então nós somos diferentes porque nós estamos pensando no futuro dos nossos filhos, nós estamos pensando no nosso país. Perfeito. Então, Lúcio Flávio, só tenho a agradecer a sua presença nesse nosso primeiro programa do Politicando-se. Certamente você veio para engrandecer o nosso debate aqui político e queria pedir que, sem esquecer, é claro, de fazer o convite para a população, dizer onde vai ser o ponto de encontro, a partir de que horas. Pessoal, eu peço encarecidamente você que ainda ama esse país, que pensa no futuro dos seus filhos, que você saia da sua rede social, saia do seu WhatsApp, saia do sofá da sua casa e no dia 30, às 15 horas, você esteja conosco na Praça Luciano Barreto Júnior, aquela praça nova que fica ali
um ponto de referência conhecido é a Academia Paulo Bedeu, a Matriz, a maior de todas. Fica ali entre os jardins, chamam ali de Bairro Garcia, você que não conhece, pode procurar no Google. Não é difícil de encontrar. Já fizemos uma manifestação lá. É uma caminhada também. A gente vai fazer o ponto de concentração na Praça Luciano Barreto Júnior. A partir de que horas, Lúcio? A partir das 15 horas. E quando tivermos todos lá unidos e concentrados, nós caminharemos em direção ao calçadão da Praia Formosa. Quem está organizando esse evento é o Movimento Direita Sergipana, o Movimento Brasil 200, é o Instituto Liberal de Sergipe, é o MBL, é o Basta, é o Nas Ruas, é o Movimento Brasil, a Rede Bem Querer. Então, é o povo. Não tem partido político e não tem político de estimação. Venha, traga a sua família, sua bandeira verde e amarela, sua bandeira de Israel, traga a sua bandeira de Sérgio Moro, traga o que quer que seja, mas que não seja vermelha, por favor. E venha participar conosco, você será muito bem-vindo e o Brasil e o futuro do seu país agradece. Pronto, para nos encaminharmos para o final do Politicando-se, esse programa semanal sobre política do Brasil, Sergipe e do mundo, mais uma vez, Lúcio Flávio, agradeço a você imensamente. Tenho certeza que foi uma honra para todos nós, não só os ouvintes, como para nós, tê-lo aqui no primeiro programa do Politicando-se. Espero contar com sua presença outras vezes, quantas vezes necessária foi. Quando tivermos assuntos interessantes a tratar, certamente o que você tem a falar é muito engrandecedor e só vem acrescentar intelectualmente aos nossos ouvintes. Agradeço previamente também aos meus amigos que estavam comigo aqui no primeiro bloco, Marcos Souza e Kleber Correia. E, claro, não posso deixar de agradecer também ao professor Elber Magno e Flávio Oliveira. Queria mandar um alô, um oi para todas as pessoas que nos acompanharam pela transmissão do Facebook da Fé Comércio Sergipe. Agradecer também, não posso me despedir sem agradecer, claro, a André Guzmão, que está aqui na minha frente e que foi o responsável por toda a sonorização do programa. O nosso operador, Guzmão, nosso operador, exatamente. Guzmão, muito obrigado. Nos vemos certamente na próxima semana, no mesmo horário, às 16 horas, aqui na rádio Fé Comércio Sergipe, com o programa Politicando-se. Abraço a todos vocês, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Boa tarde.